Bom dia. Estamos hoje aqui com Alexandre Padilha, que é formado em Medicina na Unicamp, com especialização em Infectologia. Foi coordenador de projeto de pesquisa de vigilância e assistência em doenças tropicais no Pará, do programa da Organização Mundial de Saúde, ex-diretor de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde, ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ex-ministro da Saúde, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e atualmente deputado federal por São Paulo e presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às IST, HIV/AIDS e das hepatites virais. Deputado, agradecemos imensamente a sua participação no nosso trabalho, estamos muito honrados, pois a gente sabe que a sua agenda é bem concorrida e sabemos o quanto é importante que pessoas do seu histórico e seu trabalho possam esclarecer algumas questões de saúde pública tão fundamentais nesse momento. Eu que agradeço, viu, Eric? Agradeço a você, a todos os alunos aí da escola. Para mim é uma honra poder conversar com vocês aí que fazem parte da rede pública municipal, que estão estudando, se interessando pelo tema. Vamos ver aqui o que eu posso ajudar vocês. Deputado, o senhor foi ministro da Saúde de 2011 a 2014. Nestes anos, como o senhor atuou no combate ao HIV/AIDS no Brasil? E, além disso, como foi a sua história no enfrentamento ao HIV e AIDS? Primeiro vou falar um pouco da minha história, né? Eu sou médico infectologista, que é exatamente a especialidade que cuida de HIV e AIDS. E eu decidi por fazer infectologia na especialização, né? Você faz, só lembrando para as pessoas como que é na medicina, você faz os 6 anos do curso da graduação. Quando você termina a graduação, você escolhe uma especialização que você queira fazer. E eu decidi, né, optei por fazer a especialização em doenças infecciosas na época, exatamente por conta da pandemia do HIV/AIDS. Né? A minha geração, eu tenho 49 anos hoje, é uma geração que viveu muito a pandemia da HIV/AIDS, enfrentou a situação de você ter ídolos, né? Ídolos do esporte, ídolos da música, que morreram por HIV/AIDS. Então, era uma coisa que sensibilizava muito a gente na época. Né? Então, sensibilizava do ponto de vista, eram nós, jovens, né, que estávamos enfrentando, vivendo aquela situação de uma doença que começou com muito estigma, muito preconceito, muito desconhecimento sobre como se pegava, como se transmitia, né? Muitos desafios científicos, então estimulou muito, né? Então fui fazer infectologia, basicamente por conta do HIV/AIDS. Então fiz a minha especialização, né, a chamada residência aqui na USP, no Hospital das Clínicas da USP. Então a gente tratava muito com os pacientes, era o começo, né, desse tipo de medicação que a gente usa hoje, que a gente chama de coquetel contra a AIDS, né? Então eu me lembro assim de vários pacientes que chegavam para a gente assim totalmente desesperançosos, porque na época receber um diagnóstico de HIV/AIDS era como se fosse uma sentença de morte. Então, chegavam para a gente totalmente desesperançosos, a gente falou assim, está chegando uma medicação nova, está chegando uma forma nova de tratar, é possível melhorar. Então isso no final dos anos 90, né? Então, eu tenho pacientes que estão vivos até hoje, começaram a tratar, chegaram no ambulatório ali, na casa da AIDS, do Hospital das Clínicas, chegavam assim desesperados, achando que iam morrer na semana que vem, que estão até hoje vivos, estão com a gente, né? Então, aí depois eu tive uma outra experiência, que foi quando eu terminei a especialização em infectologia, aqui pela Faculdade de Medicina da USP, eu assumi a coordenação de um núcleo da USP no meio da região amazônica. Eu me mudei para o interior do estado do Pará, coordenei esse núcleo de medicina tropical de 98, 99 até 2004, e foi no período que eu tive contato com HIV/AIDS numa outra dimensão, que foi exatamente o período que estava crescendo a disseminação
do HIV/AIDS para as comunidades da região amazônica, para a população ribeirinha, para a população indígena, crescendo muito nas cidades médias e grandes da região amazônica. Esse núcleo que a gente montou ficava no município de Santarém, no meio, ali entre Belém e Manaus, né, na beira do rio Tapajós. A gente montou o Centro de Referência de Tratamento de AIDS naquela época. Então foi uma experiência muito grande desse período da disseminação da AIDS e HIV para a região amazônica, que até hoje é um dos grandes desafios que nós temos no programa. Depois, quando fui ministro da Saúde, a gente teve a situação do Brasil, naquele momento, liderava o enfrentamento ao HIV/AIDS no mundo. Né? Eu fui de 2011 a 2014, é um período, por exemplo, onde o Brasil voltou a ser o primeiro país a estar na vanguarda do enfrentamento ao HIV/AIDS. O Brasil passou a ser o primeiro país que adotou a estratégia que chamava do teste e tratamento. Teste e trato, o que era isso? Que era assim que você descobriu que a pessoa está infectada pelo HIV, começar o tratamento o mais rápido possível, mais precoce, que essa estratégia mostrava não só você conseguia melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, ela tinha menos doenças, vivia melhor, mas também interrompia o risco de transmissão para outras pessoas. Então, o Brasil passou a ser o primeiro país a adotar essa estratégia num sistema público, né, em larga escala, oferecido o medicamento, o teste pelo Estado. Na época, a gente colocou o teste rápido, essa coisa do teste rápido para o HIV, que é uma fitinha lá, você faz um furinho, vê na fitinha, isso acontecer nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, foi uma coisa que a gente que fez, né, essa disseminação da testagem, uma postura muito ofensiva no mundo, né, contra as políticas de preconceito, tudo. Então, foi mais um momento de avanço do nosso programa de HIV/AIDS, que já vinha desde o final dos anos 90, e o Brasil era muito reconhecido por essa postura. Infelizmente, hoje o Brasil é conhecido pelo lado ao contrário, né, por um país hoje que está desmontando as suas políticas da área da saúde. O presidente Bolsonaro, quando assumiu o governo, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o departamento de HIV, AIDS, hepatites virais no Ministério da Saúde. Esse departamento foi desmontado no Ministério da Saúde, enfraquecido o seu papel, e interrompidas as campanhas, né, as campanhas públicas de divulgação, de prevenção, o que é muito grave. Sobretudo, né, legal, quando me chamaram, eu aceitei na hora, né, muito grave, sobretudo para a geração de vocês, porque vocês são a geração de mais cresce o número de novas infecções pelo HIV/AIDS no Brasil e em várias partes do mundo. É exatamente essa geração aí, da adolescência até o adulto jovem, até 24 anos, é o período onde mais cresce o número de novos casos de HIV/AIDS, e a gente precisa tratar disso com vocês, né? Sem estigma, sem preconceito, sem passar uma ideia, a AIDS mata. Lógico que pode matar, né? Mas é possível também você ter uma boa qualidade de vida se você faz o diagnóstico o mais rápido possível. Quanto mais rápido você fizer o diagnóstico, quanto mais rápido você testar, né, melhor você vai poder cuidar de você no tratamento e mais rápido você bloqueia a transmissão para as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as pessoas com quem você se relaciona. Então, é muito importante poder conversar sobre isso com vocês, sobretudo porque a geração de vocês não teve o que a minha geração teve, né? A minha geração, eu tive músicos, né, os meus ídolos na música, ídolos no esporte, escritores, filósofos, pessoal que gostava de moda, ídolos na moda, vários deles morreram por HIV/AIDS, né? Então, a gente era muito sensibilizado por conta do risco da doença. Isso diminuiu muito por uma coisa boa, que é o fato da gente ter tratamentos melhores, consegue fazer com que a pessoa prolongue a sua vida, possa ter uma boa qualidade de vida, inclusive com o tratamento, né? Isso faz com que a gente tenha que conversar cada vez mais com a geração de vocês sobre os riscos do HIV e da AIDS e das hepatites virais. Deputado, como a Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às ISTs, HIV/AIDS e das hepatites virais funciona? E qual a sua importância?
Ó, essa frente foi criada, né? São vários deputados, senadores, senadoras. Foi criado há um certo tempo já, né? Eu estou no meu primeiro mandato de deputado federal, assumi a coordenação da frente, a presença da frente a pedido dos parlamentares, por ter sido ministro da Saúde, por sempre estar envolvido com o tema da HIV/AIDS, por isso pediu para participar. A frente, nesse momento, ela tem um papel decisivo, porque antes, o que acontecia? Antes, o governo federal, o Ministério da Saúde, tinha uma postura muito ativa no enfrentamento à HIV/AIDS, desde o final dos anos 90. Então, o Brasil foi o primeiro país a incorporar os medicamentos para o HIV/AIDS no SUS, as nossas campanhas de divulgação. Quando eu fui ministro, eu falei que o Brasil foi o primeiro país a fazer com que a testagem fosse disseminada e fez o teste, começava a tratar o mais rápido possível, com essa estratégia do teste e tratamento. A gente chama da prevenção combinada, ou seja, a prevenção ser várias ações de campanha de educação, oferecer o medicamento o mais rápido possível, oferecer medicamento até para quem não está infectado ainda, que a gente chama pré-exposição, né? Tudo pelo SUS. Então, o Brasil está muito na frente, então, bastante na vanguarda, com políticas bastante efetivas aí para o enfrentamento à HIV/AIDS. Então, como o Ministério da Saúde fazia isso, o papel da frente parlamentar antes era apoiar o que o Ministério fazia, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, o governo manda uma proposta de como que vai distribuir o recurso das ações para o Congresso Nacional, é o Congresso que aprova, o chamado orçamento. Vai botar mais dinheiro em tal lugar, vai botar dinheiro em tal lugar, né? Quando começa o governo Bolsonaro, como ele começa destruindo o programa da HIV/AIDS, como eu falei, ele desmonta o departamento que existia, né? Deixa de existir o departamento, paralisa várias campanhas, né? Interrompe um conjunto de ações, a frente parlamentar começa a ter um outro papel, que é resistir a isso, né? Então, hoje, a frente, conjunto de deputados, deputadas, senadores, senadores, a gente se reúne com uma certa frequência. Ano passado, a gente se reunia mais presencialmente, agora, por via remota, a gente tem que se reunir também por via remota, e tenta fazer a resistência a esses ataques que o Ministério está fazendo, né? Um exemplo que nós temos agora, que é importante que todo mundo esteja acompanhando, que vocês acompanhem, que é o seguinte: eu estava explicando para vocês, o governo manda para o Congresso Nacional a proposta de como que ele quer distribuir os recursos que ele tem no ano que vem, então, chamado orçamento de 2021. O Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2021 que tira dinheiro da saúde, tira 22%. Olha aí a importância de aprender matemática, né? Tira 22% do orçamento atual do Ministério da Saúde, faz com que o orçamento do Ministério da Educação volte a ser o que era o orçamento do ano passado, de 2019, tira 12% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o que estimula as pesquisas e inovação, tira recurso do orçamento do Ministério do Meio Ambiente e só aumenta recurso do Ministério das Forças Armadas, aquele que vai comprar arma, que vai dar dinheiro para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, e aumenta recurso para pagar dívida para banqueiro. Então, a frente parlamentar já está se organizando nesse momento, por exemplo, a nossa grande luta para garantir duas coisas no Congresso Nacional. Até dezembro tem a votação disso. Uma, que não se retire recurso do Ministério da Saúde, a gente chama do piso emergencial da saúde. Quem quiser pode abrir no site do Conselho Nacional de Saúde para ver o que é isso, www.conselho.saude.gov.br. Você vai ver lá o que é esse piso emergencial da saúde, qual é a luta que estamos fazendo para que não tire o dinheiro da saúde. E segundo, garantir mais recursos para o enfrentamento ao HIV/AIDS. A gente precisa, por exemplo, fortalecer os centros de atendimento às pessoas que têm HIV/AIDS, centros públicos do SUS. Aqui na nossa cidade de São Paulo tem vários centros espalhados, chamados CTAs, são centros de testagem, de atendimento às pessoas com HIV/AIDS e hepatites virais, que estão absolutamente lotados hoje.
porque não teve mais investimento de ampliação, né, no ano passado, no ano retrasado, né? Então a gente precisa de mais recursos para poder ampliar o atendimento. As pessoas não estão conseguindo marcar consulta, não conseguem atendimento, tem dificuldade para conseguir o medicamento, reduziu, por exemplo, a distribuição de teste rápido nas unidades básicas de saúde, não fazem campanha nas escolas. Posso perguntar para vocês, alguém foi na escola de vocês fazer uma campanha sobre hepatite viral, sobre HIV/AIDS, explicar, oferecer para vocês fazer o teste rápido, que é só um furinho na hora, você descobre se está com hepatite viral, se está com HIV/AIDS, não estão fazendo mais, porque isso foi interrompido porque Bolsonaro vem interrompendo essas políticas. Infelizmente aqui na Prefeitura de São Paulo, no município também não desenvolvem essas políticas, então a frente parlamentar hoje ela tem um papel importante de tentar impedir essa destruição e lutar nesse ano, nossa luta até dezembro, para garantir mais recursos para a área da saúde e recursos para a área do enfrentamento ao HIV/AIDS, para ampliar o atendimento às pessoas e poder voltar a fazer campanhas públicas de educação e de testagem, inclusive nas escolas. Com a vasta experiência que o senhor tem na área da saúde, o senhor sabe da necessidade de estudos para combater epidemias. Por exemplo, segundo a UNAIDS, houve um aumento de 21% entre 2010 e 2018 nos casos de AIDS no Brasil. No atual contexto em que vivemos, como o senhor vê a importância da ciência para o combate ao HIV? É fundamental, né, Eric? É muito importante, assim. Por exemplo, esse aumento que você falou, né, 2010 a 2018, ele mostra, em primeiro lugar, um aumento da detecção. Isso tem a ver com a ciência, ou seja, a ciência nos ajudou a desenvolver esse teste rápido, que é um teste com uma fitinha que você pode fazer em qualquer lugar. Então, a gente conseguiu fazer mais campanhas de testagem, divulgando isso, né, fazendo isso nos postos de saúde, mais perto onde as pessoas vivem, onde elas moram, e com isso você detecta mais pessoas infectadas, né? Isso é a ciência que ajudou a desenvolver. A ciência ajuda a interpretar esses dados. Por exemplo, nesse período, aumentou o número de casos até 2015. Aumentava o número de casos, ou seja, você estava descobrindo mais os casos, mas reduzia o número de mortes, ou seja, significa que você estava descobrindo mais rápido, começando a tratar melhor, mais garantia de tratamento, reduzindo o número de mortes para o HIV/AIDS. A partir de 2016, continua o aumento do número de casos, mas aumenta o número de mortes. Para de cair a redução de mortes, né? Isso é a ciência que nos ajuda a interpretar esses dados. Hoje, eu acho que nós temos um grande desafio, que é como fazer com que você reduza o crescimento de casos na população mais jovem, né? Isso é através da ciência que a gente vai compreendendo, né? Qual que é a percepção, o entendimento que vocês, jovens, têm sobre HIV, sobre a AIDS, sobre o risco. Vou citar um exemplo, um estudo mostrou que todo mundo da idade de vocês sabe que a importância da prevenção é você usar camisinha, a importância do sexo seguro, do uso da camisinha. Então, a ciência está falando para a gente o quê? A geração de vocês, essa moçada, já sabe que é importante usar. Só que metade dos jovens da idade de vocês tem relações sexuais sem uso da camisinha, né? A pesquisa mostrava isso. Então mostrava assim, saber eles sabem, mas não estão usando. Aí você vai pela ciência tentando descobrir que medidas para facilitar o uso. O que não está usando? O que falta a atitude de usar, né? Porque é difícil de ter acesso à camisinha. Por exemplo, quando eu fui secretário de saúde aqui na cidade de São Paulo, acho que vocês já devem ter visto em terminal de ônibus, terminal de metrô, tem caixas lá que você pode pegar a camisinha. Por que a gente fez aquilo? Foi eu que fiz na época. Por quê? Porque a gente percebeu que os jovens tinham muita dificuldade de ir num posto de saúde para pegar a camisinha, porque tinha vergonha. Se entrava lá, todo mundo falava, alguém já comentava. Então eu falei assim, vamos botar do jeito mais fácil, do jeito que o jovem possa pegar, que ninguém perceba que ele pegou, para ele não ter vergonha de pegar. Então uma das coisas foi botar nos terminais de ônibus, terminal de metrô. Há muita gente fala, mas tem gente que pega a camisinha lá e joga fora, não usa direito, né?
Lógico que a gente precisa educar mais as pessoas, mas se o fato de estar lá no terminal de metrô fez com que uma pessoa tenha pego para usar de forma correta, já salvou uma vida, já salvou pessoas, já foi positivo, né? Então a ciência nos ajuda muito nesse momento a pensar estratégias de educação em saúde, de como explicar para as pessoas a situação do HIV/AIDS de uma forma que possa sensibilizar para que a gente possa reduzir essas formas de transmissão. Além de poder descobrir medicamentos cada vez melhores, né? A gente precisa, por exemplo, a ciência nos ajudou a descobrir uma coisa que a gente colocou no SUS no final de 2013, 2014, eu era ministro da Saúde ainda, que é essa coisa a gente chama da prevenção pré-exposição. O que é isso? A ciência descobriu para a gente que uma pessoa que é casada com outra, e casada com uma pessoa que é infectada pelo HIV, que toma o medicamento dele certinho, está tomando, está reduzindo a transmissão, se essa pessoa que é casada com ele também tomar medicamento, reduz muito o risco dela se infectar um dia pelo parceiro, pela parceira dessa pessoa. Então, isso foi um dado trazido pela ciência que nos ajudou, por exemplo, colocar essa profilaxia pré-exposição, que é uma pessoa que é casada com outra que tem HIV, ou que se expõe demais, ela pode, por exemplo, começar a tomar essa medicação como uma forma de reduzir o risco de transmissão, além de usar a camisinha, que é a melhor forma que a gente conhece aqui, tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino, são as melhores formas que a gente conhece de reduzir o risco não só do HIV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis, né? O HPV, está falando aqui, tem relação com câncer de colo de útero, como também a própria hepatite B, as hepatites virais que podem ser transmitidas também pela relação sexual. Entrevistamos o infectologista Dr. Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, sobre o trabalho que eles fazem de combate ao HIV. E o doutor acredita que não estamos vivendo uma epidemia de HIV no Brasil. Como o senhor tem visto esse aumento no número de infecções entre 2010 e 2018? Acho que o que ele disse, né, que a gente vive no Brasil, em alguns lugares, esse é um conceito que a gente fala, que a gente vive uma epidemia concentrada. Ou seja, você tem uma epidemia que cresce muito em alguns perfis de pessoas, né? Não de pessoas, mas de alguns tipos de atitudes que levam ao risco. E muitas vezes essa atitude tem a ver com a vulnerabilidade daquela pessoa. Então, por exemplo, a epidemia do HIV cresce cada vez mais no Brasil em pessoas extremamente vulneráveis, profissionais do sexo, as travestis, que se expõem ao HIV/AIDS por conta, às vezes, da sua atividade profissional, né? Se expõe nessa situação, muitas vezes é obrigado a fazer um programa sem camisinha para ganhar mais dinheiro com isso, se expõe na situação de violência às vezes, é um segmento onde, né, que a gente chama de populações chaves, né, onde cresce cada vez mais. Você tem um crescimento muito importante em homens jovens que fazem sexo com homens, né, que é a caracterização que a gente faz hoje. Então, a pessoa jovem, né, isso cresceu muito o HIV, né, nessa população. Então, a gente fala que tem uma epidemia concentrada nessa população e que chama a atenção, a gente precisa, de fato, ter uma grande preocupação com isso, né? Como que a gente combate a situação? Com duas coisas. Primeiro, ter cada vez mais estratégias de comunicação direcionada a esses públicos. E para isso precisa ter, eu sempre acho, né, que a melhor forma de falar com esse público é botar esse público para falar. Ele conta da sua experiência, a linguagem, né? Então, para conversar com vocês jovens, melhor do que eu aqui que tenho cabelo branco, 49 anos, são vocês mesmo, né? Entre vocês.
Eles vão falar com a linguagem, vão falar dos medos, das expectativas que vocês têm, das preocupações, do jeito de divulgar, né? A primeira coisa é as pessoas entrarem, né? A gente poder dar protagonismo, colocar travestis nas campanhas de enfrentamento à AIDS, colocar jovens, homens que fazem sexo com homens na campanha, poder falar sobre isso, né? Segundo, usar os meios de comunicação que esses públicos usam. Por exemplo, vocês jovens, cada vez mais é rede social, né? Quando a gente estava aqui, né, quando eu fui secretário de saúde aqui na cidade de São Paulo, a gente criou um aplicativo, acho que todo mundo, é importante que vocês acessem, possam conhecer, que chama Tá na Mão, né? Por que a gente fez esse aplicativo? Porque a gente sabia que a gente queria falar com o público jovem, são vocês que cada vez mais se movem pelos aplicativos, tudo. Esse Tá na Mão é um aplicativo que você vai lá, baixa de graça, você conhece todos os lugares onde oferece medicamento para HIV/AIDS, onde oferece preservativo, onde oferece essa medicação que a gente chama tratamento pré-exposição. Se você está numa situação de muito risco, você pode tomar esse medicamento que ele vai reduzir o risco de você pegar HIV/AIDS, onde oferece a profilaxia pós-exposição, que é o quê? Você teve uma relação sexual sem camisinha, não conseguiu ter camisinha, estourou a camisinha, ou você foi violentado sexualmente, que é coisa cada vez mais frequente, né? A violência sexual contra as mulheres, contra homens que fazem sexo com homens, né? Se foi violentado, você deve procurar de imediato, pega lá o Tá na Mão, você vai saber na cidade de São Paulo quais são os lugares do SUS que oferece a chamada profilaxia pós-exposição. O que é isso? Se você passou por uma situação de risco como essa, tem risco de pegar HIV, tem risco de pegar uma hepatite B, tem que procurar o mais rápido possível o serviço, porque te dá uma medicação que vai reduzir o risco de você se infectar pelo HIV, vai fazer uma medicação que reduz o risco de você se infectar pela hepatite B, né? A gente usava isso através do aplicativo, para ter uma linguagem que seja acessível a esse público mais jovem. Então, por um lado, acho que a gente melhorar muito as nossas campanhas de divulgação, as nossas orientações, voltar a conversar isso na escola, é muito importante tratar disso na escola, porque, infelizmente, as famílias têm muita dificuldade de tratar desse tema, né? Ou situações ainda mais absurdas, não sei se vocês sabem, mulheres vítimas de violência sexual, 70% são conhecidos das mulheres, 60% são seus familiares, 50% são seus pais ou padrastos, né? Então, como é que uma família dessa trata de um tema sobre HIV, AIDS, sexualidade? Tem muita dificuldade de tratar, às vezes não tem nem esse diálogo. Então, por isso que o espaço da escola é muito importante para voltar a tratar disso, conversar sobre isso, né? Então, uma parte são essas estratégias de divulgação, de campanhas, para a gente poder lidar com essa chamada epidemia concentrada, né? Reduzir a transmissão, o risco de morte nesses públicos que mais se afetam hoje. E a outra coisa é voltar a fortalecer o SUS, voltar a fortalecer os atendimentos públicos, porque uma das dificuldades dessa população é porque ela tem dificuldade de acesso, né? Dificuldade de acesso ao teste, dificuldade de acesso à camisinha, dificuldade de acesso ao medicamento, né? Você pega assim o público travesti, que é um dos públicos onde mais cresce a epidemia HIV/AIDS de forma concentrada no nosso país. A parte que é um público bastante vulnerável. A gente tinha vários programas aqui na cidade de São Paulo de testagem durante a madrugada, né, de parcerias, inclusive, com as organizações públicos que faziam trabalho móvel, né, nas boates, na região central de São Paulo, tudo para oferecer testes, para oferecer educação em saúde, orientar. Isso tudo foi desmontado, né? Então, voltar a fortalecer o SUS, nesse sentido, é muito importante, né? Para que as pessoas tenham, garantir acesso aos mecanismos de prevenção da forma mais fácil possível, que a pessoa não se envergonhe de ir lá pegar a camisinha,
de ter o preservativo feminino, que é tão importante, né? Porque às vezes a, a menina, a moça, tem dificuldade de cobrar do parceiro que ele use camisinha, ela pode ir lá usar o preservativo feminino, o parceiro nem vai saber, às vezes, que ela está usando, e ela está protegida, né? Está absolutamente protegida, com isso, sente protegida. Infelizmente, o governo federal reduziu a compra do preservativo feminino, então distribui menos. Então, a gente precisa voltar a fortalecer esse mecanismo do SUS de prevenção, de acesso a medicamento, acesso a instrumento de prevenção, para que a gente possa reduzir essa chamada epidemia concentrada. Segundo o último boletim epidemiológico de HIV/AIDS de 2019 do Ministério da Saúde, foram notificados 43.941 casos de HIV no Brasil em 2018 e 17.813 casos em 2019. Esses dados são reais e confiáveis? O que significa essa queda expressiva em relação ao crescimento registrado entre 2010 e 2018? A comparação 2018-2019 ainda é sempre atualizada, né? Porque você tem uma dificuldade de atualização de ano para ano, né? Então, a gente vai saber melhor os dados de 2019, na minha avaliação, no final de 2020, no final desse ano. É possível que não tenha tido uma queda importante. A outra coisa, a gente precisa identificar se essa queda não tem a ver com redução de testagem, né? Um dos motivos para ter o aumento no número de casos, né, foi exatamente o aumento da testagem. Veio aumentando os testes, a oferta de testes ao longo do tempo. A gente precisa ainda ter os dados de 2019 para ter mais clareza sobre isso. O que aconteceu, por exemplo, em 2019, nas unidades básicas de saúde, né, que são os centros de saúde no país, foi uma redução de tudo. 2019 foi o primeiro ano no século que o Brasil não atingiu a taxa de cobertura vacinal das crianças. Você tem ideia, os dados do IBGE mostram, né, que em 2019, quando foram pesquisar as pessoas se elas tinham procurado atendimento médico nas últimas 2 semanas, se elas tinham conseguido esse atendimento médico, em 2019 só 73% da população tinha conseguido esse atendimento, em 2013 era 95%. Você teve uma queda de visitas domiciliares pela equipe de saúde da família. Então, como tudo isso diminuiu no SUS, é muito provável que essa redução de testagem pode ser, que essa redução de número de casos novos de HIV/AIDS possa ser redução de testagem, na verdade, e não mau controle. Então, a gente precisa ainda ter melhor os dados de final de 2020, ter os dados finais de 2019 no final de 2020, né? Porque ajusta os dados, checa com as secretarias municipais, então a gente vai ter um dado mais claro no final de 2020, para saber exatamente se a gente está reduzindo os novos casos ou se de fato o que aconteceu foi a redução de testagem. A gente acho que já falou um pouco disso, mas diante desse grande número de casos, você acredita que as escolas têm algum papel na prevenção do HIV? Tem um papel decisivo, eu diria, né? A gente não vai conseguir enfrentar crescimento de casos novos no público jovem, que é o segmento onde mais cresce o número de casos novos para o HIV, sobretudo jovens, homens que fazem sexo com homens, que essa é a classificação que a gente utiliza. A gente não vai conseguir reduzir isso sem um grande envolvimento desse tema nas escolas. Não só HIV/AIDS, mas tudo aquilo que está envolvido com a relação sexual, né? As outras infecções sexualmente transmissíveis, está aqui o HPV, que é muito importante, tem relação com câncer de colo de útero, as hepatites virais, o grupo de hepatite B e hepatite C, que a atividade sexual tem uma participação importante nisso, e os outros problemas, a gravidez na adolescência, né?
o número de abortos clandestinos no Brasil. Eu vi um dado recente, né, que mostra que eu costumo dando aula, então eu estava discutindo esse trabalho com os meus alunos e minhas alunas, que mostra, por exemplo, que eles fizeram um levantamento no Brasil, né, das mulheres que tinham feito aborto por algum motivo, né, e, em geral aborto não legal, aborto clandestino, e uma das questões mais fortes, né, uma das variáveis mais fortes, elas falavam de quem tinha feito aborto é que nunca os pais trataram sobre a relação sexual, sobre a primeira relação sexual, não tinha educação sexual dentro de casa, né? Nunca foi tratado esse tema. Então isso faz com que a gravidez na adolescência seja mais frequente, então a gravidez não desejada aconteça com mais frequência, né? Então a escola poder tratar não só das infecções sexualmente transmissíveis, né, mas da sexualidade em si, né, o que é isso que todo ser humano tem, né, a relação sexual, os cuidados que tem que ter em relação a isso, o que a gente já tem, a escola poder mostrar para vocês, né, o que já tem ofertado, né, um adolescente com vocês, um jovem com vocês quer achar camisinha, né, precisa de camisinha, onde que encontra, né, a escola poder orientar sobre isso, né, orientar sobre testagem, poder fazer testagem na escola, orientar sobre os métodos anticoncepcionais, né? Como que a gente pode fazer para não ter uma gravidez que a gente não deseja, né? Que não está planejada, né? Orientar sobre como se defender caso tenha sofrido assédio sexual. Então, esses temas têm que ser tratados, né? São temas que têm a ver com a vida de vocês, né? Com a vida de vocês e com a saúde pública de todo o país, né? Tem a ver com a vida de vocês. Muita gente morre por conta disso, pelas infecções sexualmente transmissíveis. Muita gente é obrigada a mudar completamente a vida por conta de uma gravidez que não estava planejada, na gravidez na adolescência. Muitas mulheres morrem por conta da gravidez na adolescência, né? A mortalidade materna no Brasil é altíssima. Muita gente desenvolve um câncer, porque não soube, por exemplo, que tinha vacina para o HPV. Eu era ministro da Saúde quando a gente colocou a vacina do HPV no SUS, né? Que é a vacina para controle do câncer de colo de útero. Só para vocês terem ideia, né? Porque a gente colocou a vacina, foi no final de 2013, começo de 2014, uma família, se quisesse vacinar a sua filha, tinha que pagar R$ 1.200 na época. A gente colocou no SUS para ser de graça. Você não precisa pagar para isso, para ter facilidade no acesso. Para você garantir uma alta cobertura da vacina contra o câncer de colo de útero, contra o HPV, você precisa falar sobre isso nas escolas. No mundo inteiro mostrou que a cobertura é mais alta se você faz esse trabalho junto às escolas. Então é muito importante, gente. É muito importante, a gente não pode abrir mão disso. Neste ano, já tivemos 3 ministros da Saúde, sendo que o último sequer trabalhou na área de saúde. Como o senhor vê as consequências dessa instabilidade para o enfrentamento às ISTs em geral, e em especial o HIV? É uma tragédia, né? É uma tragédia. Primeiro porque o Brasil sempre foi muito respeitado nisso e passou a ser visto com desconfiança, antes mesmo dessas trocas do ministro da Saúde, mas já no começo do ano passado, 2019, começo do governo Bolsonaro, quando o ministro da Saúde dele desmontou o departamento do HIV/AIDS, né? Foi desmontado o departamento do HIV/AIDS, já foi visto com muita desconfiança em relação ao que estava sendo feito no Brasil. Depois, ainda no ano passado, em 2019, foram interrompidas as campanhas de orientação ao público sobre aonde acessar preservativo, sobre como se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS. E agora com essa ocupação militar no Ministério da Saúde, porque é disso que nós estamos falando, né? Não é só uma pessoa que não tem nada a ver com a saúde, é uma pessoa que levou vários militares para o Ministério da Saúde, tem uma postura, inclusive, de fechamento do Ministério de várias questões, por exemplo,
o HIV/AIDS, né, o programa, as campanhas e a prevenção de infecção sexualmente transmissível sempre dependeu muito da participação das pessoas, né? Ela foi uma campanha construída pela participação das pessoas que viraram ativistas na luta contra a AIDS, sejam médicos, profissionais de saúde, organizações, entidades de apoio às vítimas do HIV, das vítimas da hepatite virais, associação de famílias. Então, essa participação sempre foi muito importante, porque ela movimentou até o próprio Ministério. Eu me lembro de uma pessoa que falava assim, Padilha, gestor é igual feijão, só cozinha na pressão, né? Então, essa pressão, a participação, o ativismo, sempre foi muito importante para que as coisas acontecessem. E quando tem a ocupação militar, essa ocupação militar não gosta disso, não dá espaço para isso, não respeita, não reconhece a participação das pessoas, né? Não está acostumado com isso no mundo militar, né? Então, isso também reduz a participação das pessoas. E a outra, a paralisação do Ministério, né? Só para vocês terem ideia, tem mais de 9 milhões de testes para a Covid-19 que estão paralisados dentro do Ministério da Saúde. Porque com troca de ministro, para a máquina, paralisa as pessoas, troca as pessoas, isso não é distribuído. Então, certamente, isso botou em risco também vários produtos que são adquiridos pelo Ministério da Saúde. Um dos problemas graves que foi, por exemplo, a compra de um tipo de preservativo feminino, né? O pessoal chama de camisinha feminina, que compraram um produto que não era adequado, que gera muita reação alérgica, né? Isso acontece por desconhecimento da área, por não respeitar não só os técnicos, mas a população, né, os ativistas da área. Isso prejudica muito a resposta ao HIV, AIDS e às infecções sexualmente transmissíveis. No dia 5 de fevereiro, a Folha de São Paulo destacou a seguinte manchete: pessoa com HIV é uma despesa para todos no Brasil, diz Bolsonaro. No mesmo dia, o senhor assinou, junto com outros deputados, uma nota de repúdio contra essa fala. Qual o conteúdo dessa nota e o porquê o senhor assinou? A gente não pode admitir, primeiro, que qualquer pessoa, fale um absurdo como esse, né? Porque é uma tentativa de jogar, né, para a pessoa que descobriu que está infectada pelo vírus da AIDS a responsabilidade, a culpa disso, e passar a ideia de que essa pessoa não tem direito a um atendimento, não tem direito à medicação, não tem direito aos testes, ao acompanhamento, é excluir essa pessoa, né? Então, em primeiro lugar, é um absurdo, porque e a gente precisa reagir, porque se você ouve uma pessoa falar um negócio desse, se você não reage, essa pessoa começa a achar que ela tem liberdade para cometer outras atitudes absurdas como essa, né? Eu já ouvi, por exemplo, falarem que quem é obeso não pode ser atendido pelo SUS, porque comeu demais por conta própria e aí não pode ser atendido pelo SUS. Então, quando você começa a permitir uma coisa como essa, né, onde qualquer pessoa tenta culpar quem é a vítima do problema, né, se você não reage, se a sociedade não reage, as pessoas começam a sentir, achar que é normal, você vai passando pano, daqui a pouco vai se expandindo cada vez mais atitudes como essa. Então, lugar é inadmissível qualquer pessoa falar um negócio como esse, tem que reagir. Ainda mais se é o presidente da República, se é o chefe de Estado, porque quando ele fala uma coisa como essa, não tem reação, o ministro da Saúde dele começa a achar que ele está correto, técnicos do Ministério da Saúde começam a achar que ele está correto. Pior do que isso, o ministro da Economia, porque, não sei se vocês sabem, o ministro da Saúde ele recebe lá um recurso de orçamento para executar, para comprar medicamento, para passar para o município ampliar atendimento, assim vai. Só que todo mês ele precisa ir lá conversar com o ministro da Economia, porque é o ministro da Economia que tem a chave do cofre. O orçamento diz o seguinte, Ministério da Saúde, você tem R$100 nesse cofre aqui. Tá lá.
Você pode executar durante o ano, mas todo mês o ministro da Saúde tem que ir lá no cara que tem a chave do cofre para falar assim, ó, eu tenho R$ 100 no ano, deixa eu pegar 10 agora para comprar tal medicamento, pegar 20 para passar para o estado e município. Se o ministro da Economia não abrir o cofre, o cara não consegue executar, né? Então, quando o presidente da República fala um negócio desse, o ministro da Economia ouve isso e fala assim, ah, a gente com HIV é um gasto, então se o ministro da Saúde vem aqui pedir para eu tirar R$ 10 do cofre para comprar medicamento para HIV, eu vou falar, ah, não vamos, não vou dar isso não, vamos botar isso para outro lugar. Porque o presidente da República falou que é um gasto na sociedade. Então, quando o presidente da República fala um negócio desse, ele induz atitudes das pessoas que estão abaixo dele, na máquina pública, né? No Congresso Nacional, no Judiciário, na academia, né? Que exclui cada vez mais as pessoas que são vítimas do HIV. Agora, além disso, tem uma postura que é ignorante, que é uma postura de quem absolutamente não conhece nada, que é o seguinte, se você considerar que é um gasto, e aí por isso você não aumenta o número de testes, você não coloca, não garante o medicamento, não mantém o medicamento gratuito, essa pessoa não só vai piorar a qualidade de vida dela, e aí ela vai pressionar o sistema de saúde, aí ela passa a ser um gasto, porque ela começa a piorar a qualidade de vida, ela precisa ir para internação, precisa ir para o pronto-socorro, pega mais doenças, né? Além dela pressionar o sistema de saúde, né, gerar mais gastos para o sistema de saúde, ela também vira uma potencial transmissora maior. Então, quando você considera isso um gasto excessivo, e para isso você para de garantir o medicamento, para de garantir a testagem, você acaba gerando um gasto maior depois, porque essa pessoa vai transmitir mais para mais pessoas, ela vai ter mais problemas de saúde, ela vai pressionar o sistema de saúde dos hospitais em outro momento, vai lotar mais os leitos, né? Então, por isso que a gente reagiu com muita força, até porque o Bolsonaro já falou uma coisa, antes de ser presidente da República, que ele defendia que não tinha que ter distribuição pelo SUS de medicamento para HIV/AIDS. Ele falava assim, a pessoa pegou do jeito que pegou, não tem que depois o SUS garantir bancar os medicamentos, né? Além de ser uma postura absurda de preconceito, de estigma, de excluir uma parcela da população, né? É uma postura pouco inteligente do ponto de vista do sistema único de saúde, porque quanto mais você garante o medicamento, quanto mais você garante o teste, mais a pessoa se trata, mais qualidade de vida ela tem, menos doenças ela tem para pressionar o SUS, para precisar de internação, para ocupar pronto-socorro, ocupar UTI, e ela transmite para menos pessoas, ou seja, dissemina menos a doença. Então, a pessoa pelo HIV, com HIV tem que ser isso como um investimento. Investimento no cuidado dessa pessoa, investimento da gente reduzir o preconceito e o estigma que a gente tem no país, investimento da gente poder tratar sobre esse tema, né? Educação e saúde. Então tem que ser visto mais como investimento do que como gasto, como foi dito pelo presidente Bolsonaro. Chegamos ao final da nossa entrevista e novamente gostaríamos de agradecer a sua participação. E para finalizar, deputado, a gente gostaria de pedir para que o senhor mande uma mensagem para os pais, alunos e professores que estão nos assistindo. Muito obrigado, viu, Eric? Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês tem a ver muito com a minha geração. Se a gente imaginar quantas pessoas, né, artistas, jogadores de futebol, jogadores de basquete, filósofos, escritores, morreram pelo HIV/AIDS, e poderiam estar fazendo tanta coisa boa no mundo ainda, né? Eu acho que essa imagem tem que ser um chamado para todos nós, para que a gente tenha uma postura, uma atitude muito ativa desde a idade de vocês, desde até um pouco antes, desde já na pré-adolescência, e que a gente trate e converse sobre esse tema. Eu, como médico, sempre digo que a pior doença
do mundo é o preconceito. Não existe doença pior no ser humano do que o preconceito, porque o preconceito faz com que a pessoa não procure diagnóstico, não procure tratamento, não procure se cuidar. Pelo preconceito, a pessoa às vezes não procura entender como que é o uso da camisinha, do preservativo. Então a gente precisa combater o preconceito desde o começo, e isso começa na escola e nas famílias.